E aí Deus descreve a mesma descrição que está lá no comecinho do livro, quando o autor do livro faz a descrição de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E então, agora no jogo de perguntas, Deus restabelece a ordem e coloca as coisas nos seus devidos lugares. Observaste o meu servo Jó? Esta palavra observar, ela tem um sentido militar aqui, a palavra, o termo original. Esta palavra é usada para descrever no mundo antigo, quando um exército inimigo cercava uma cidade, normalmente as cidades eram muradas, e então ficava esperando uma oportunidade para invadir a cidade. E a palavra que descreve essa espera é observar. O exército invasor ficava ali observando. Observar significa o quê? Procurar uma brecha. Observar para encontrar uma fragilidade, um ponto vulnerável. Observar é isso. Uma oportunidade para entrar e derrotar e destruir quem está dentro. A história conta que em muitas ocasiões um exército permanecia vários dias, semanas, meses, até anos, num cerco a uma cidade, observando, esperando uma oportunidade, buscando uma brecha, procurando um ponto vulnerável, para então entrar e destruir. E é nesse sentido que Deus pergunta a Satanás: observaste meu servo Jó? E vejam que na resposta de Satanás, ele admite implicitamente que observou. Ele não nega que observou. Ele admite que observou. Deus está perguntando a Satanás: você procurou um ponto frágil em meu servo Jó? Você observou a Jó? Você procurou uma brecha para entrar na vida dele? Você procurou algum ponto vulnerável, onde você pudesse, através do qual você pudesse derrotá-lo? E Satanás implicitamente é obrigado a admitir que procurou em Jó uma brecha, um ponto vulnerável, uma oportunidade, uma fragilidade para entrar e derrotar, mas não encontrou. O diabo não encontrou isso. E quando Deus faz a pergunta, Deus já responde a razão pela qual o diabo não encontrou nenhuma brecha na vida de Jó. Eu não estou aqui incorrendo em nenhum erro teológico. Eu não estou aqui insinuando que Jó possuía impecabilidade ou que possuía perfeição absoluta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a verdade é que o diabo não encontrou pontos vulneráveis na vida de Jó. E Deus dá a razão ou as razões para isso. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo agora. Então respondeu o Senhor, Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Vejam que Satanás tenta recuperar o cabo da panela. Ele devolve agora o controle da situação tido por Deus. Ele tenta tomar o cabo da panela e ele responde com uma pergunta: porventura Jó debalde teme a Deus? E aí, o que vem a seguir, percebe-se que Satanás insinua que Jó era temente a Deus, porque Deus o recompensava por isso. Satanás, levanta um questionamento sobre a integridade de Jó. Mas antes de questionar a integridade de Jó, Satanás está questionando a integridade do próprio Deus. É como se ele estivesse dizendo: vocês dois têm um jogo de interesses. É verdade, eu procurei, eu observei, não encontrei nada onde eu pudesse atacar. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas também, com tanta bênção assim, ele recebe tanta coisa. Olha como ele é bem pago para te servir. Vejam como este inimigo é atrevido. E aí se desenrola então a história. Deus permite que Satanás venha e tire as bênçãos de Deus na vida de Jó. E ainda assim Jó permanece fiel. E aí vem o capítulo 2.
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Novamente, numa outra reunião desse concílio celestial, ali está Satanás sem ser convidado. E mais uma vez, Deus assume o controle da situação. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E a história se desenrola. Mais uma vez, no verso 3 agora, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. E aí Satanás uma vez mais desafia Deus. Ele é fiel, é verdade. Ele é temente a Deus, mas ele tem saúde, pele por pele, e o que o homem tem dará por sua vida. E aí Deus permite que Satanás venha a Jó, toca na sua saúde, e ainda assim, Jó permanece fiel a Deus. E aí o que acontece com esse confronto entre Deus e Satanás? Deus sai vitorioso. Satanás desaparece da cena. Esta é a última vez que Satanás aparece aqui na história do livro de Jó. Ele some, não existe mais a presença de Satanás em todo o restante do livro, os 42 capítulos. Um inimigo que foi derrotado. Derrotado por Deus na pessoa de Jó. Jó, um troféu na mão de Deus. Agora, qual o grande segredo da vitória na vida de Jó? Observaste o meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Na reunião de ontem nós vimos íntegro e reto. Retidão, uma referência ao comportamento. Integridade, uma referência à condição do coração. Jó era reto em sua vida, em seu comportamento, porque por dentro ele era íntegro diante de Deus. A retidão no comportamento é o resultado da integridade interior. Assim era Jó. Íntegro e reto, uma referência ao caráter de Jó. E agora, temente a Deus e que se desvia do mal. Uma referência à devoção religiosa de Jó. Primeiro o caráter, depois a religião. Não porque o caráter seja mais importante, mas aqui está da causa para o efeito. Por causa da sua religião, a causa, ele tinha um coração íntegro e um comportamento reto. Agora, o que significa dizer temente a Deus e que se desvia do mal? O que significa isso? Qual é a lição que Jó nos ensina para nós hoje, através desse seu exemplo de ser um homem temente a Deus que se desvia do mal? Temer a Deus. Eu não quero me aprofundar muito nisso aqui. Creio que não seja necessário. Temer a Deus não significa ter medo de Deus. Não é o temor que amedronta, que assusta. Não. Temor a Deus é aquele sentimento de reverência. Aquela reverência pela consciência de estar constantemente na presença de Deus. É o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é o sentimento do escravo para com o seu amo, o sentimento daquele que obedece para não ser castigado. Não é este o temor de Deus. É o sentimento do filho para com o pai. O filho que admira o pai. O filho que respeita o pai. O filho que ama o pai. E por admirá-lo, por respeitá-lo, por amá-lo, lhe obedece. Temente a Deus e que se desvia do mal. Ele se desvia do mal porque é temente a Deus. Mais uma vez aqui, no primeiro par de características, íntegro e reto. Íntegro, a integridade interior. Reto, a integridade que se manifesta no comportamento. Agora,
temente a Deus e que se desvia do mal. Temente a Deus é a causa. Ele se desvia do mal porque teme a Deus.